A Guerra dos Cipaios foi uma revolta armada entre 1857 e 1859, na Índia, e seu principal motivo foi lutar contra a dominação britânica. Com a nova política imperialista que a Inglaterra adotou, os mesmos começaram a colonizar várias regiões da Ásia e África. A colonização britânica tinha como objetivo a exploração da mão de obra, matéria-prima e mercado consumidor. Como a resposta a esses atos dos ingleses, vários grupos participaram dessa revolução contra os dominadores. Esse ato pode ser considerado como o primeiro movimento de independência da Índia. Antes de entender as causas dessa revolução, vamos entender alguns fatores importantes para a história. Os britânicos obrigavam jovens hindus e muçulmanos a participar de sua força armada, que era responsável para a fiscalização de atividades comerciais em suas colônias indianas. Esses soldados eram conhecidos como cipais. Eles eram a Companhia Britânica das Índias. Agora, as causas. O alistamento obrigatório juntava várias castas que gerava grande insatisfação entre os brahmanes e kshatriyas. Os salários e as condições de trabalho de cipais eram péssimos. Como isso já começou uma insatisfação entre eles. A diferença étnica e religiosa entre os soldados ingleses e os cipaios eram gritantes, o que gerava alguns conflitos entre os mesmos. Outra causa mal vista pela população eram as missões que pregavam o cristianismo, bem como a política de anexação de territórios, a morte do dirigente sem herdeiro, empreendida pelos britânicos. Mas o principal motivo de toda essa revolta foi o ato de que a munição que os soldados indianos usavam nos rifles britânicos era revestida por graxa, que era de origem bovina, como a vaca era e ainda é um animal sagrado para os indianos. Esse foi o estopim para o tal conflito. No início da revolta, que foi liderada por Mangal Pandai, os cipaios armados lutavam contra os britânicos, que tiveram mais força no norte e no centro da Índia, que também foram as duas áreas mais atingidas por este conflito. É importante falar que a proporção de cipais para os soldados britânicos era 5 vezes maior a favor dos cipais. Os cipais começaram nessa guerra vencendo o território e ganhando várias batalhas contra os britânicos. Após um tempo, os ingleses decidiram recuar e aumentar suas forças. Assim, eles voltaram ao combate e, com sua superioridade, eles controlaram os rebeldes, ganhando a guerra. Após isso, os britânicos decidiram reforçar sua política e fiscalização em suas colônias. Os insurgentes foram executados e a Companhia Britânica das Índias Orientais foi extinta, dando início à administração direta da coroa britânica em agosto de 1858, quando a Inglaterra passou a ter um vice-rei da Índia. Vice-rei pôs fim à política das anexações, estabeleceu a tolerância religiosa e a admissão de indianos no serviço público.